Armando Mangolin nasceu em 1923 em uma cidade pouco conhecida, Poloni, interior de São Paulo. Em 1945, foi convocado pelo Exército Brasileiro. O país estava em guerra. Terminado a guerra, Armando Mangolin prestou concurso para a Escola Militar no estado do Rio de Janeiro. Formado, assumiu o 2º Batalhão de Caçadores, em Santos, onde conheceu Maria Ortega. Paralelo à carreira militar, em 1950, veio o casamento. Da união, vieram os 6 filhos. Em 1955, Mangolin mudou-se para São José do Rio Preto, onde foi instrutor do tiro de guerra daquela cidade. A relação do militar Mangolin com Bragança Paulista começou em 1957. Sua missão foi comandar o tiro de guerra. Na época, instalado na rua Dr. Tosta, em uma sede que já estava inadequada para os serviços militares, Bragança corria o risco de perder o TG. O então 2º Sargento Mangolin tomou a frente do problema e colocou em prática o projeto de construção da nova sede, onde até hoje está o tiro de guerra. Foram 8 anos comandando os atiradores. Ele levou 5 anos construindo aquela sede, brigando com o prefeito, com pedreiros, porque quando ele chegou, tinha a ideia da construção, só que não tinha sido levantada ainda. Então, durante 5 anos, ele lutou para a construção daquela sede. Quando a sede estava pronta, só que não tinha carteira para os atiradores sentar, não tinha uma máquina de escrever decente, foi quando veio nos visitar para inaugurar a Fernão Dias, o então governador Carlos Alberto Carvalho Pinto, e ele, meu marido, recebeu. E ele perguntou para o meu marido o que o meu marido precisava para o tiro de guerra. E ele falou, olha, não temos, no tiro de guerra não tem carteira, tem bancos. E ele deu uma verba. Meu marido, com essa verba, ele pesquisou, foi a Campinas, foi numa outra cidade, agora não me lembro o nome, para ver um preço mais baixo, um melhor preço para as carteiras. Ele conseguiu comprar as carteiras, 2 máquinas de escrever novas, boas. E daí foi seguindo sempre com essa luta. O trabalho dele foi muito importante para que o tiro permanecesse em Bragança. Houve uma época que se fez um movimento para transferir o tiro de Bragança para uma cidade vizinha. E o trabalho do capitão Mangolin foi muito importante para que o tiro permanecesse aqui em Bragança. Então, o Matadouro hoje tem várias obras e o tiro de guerra foi melhorado, a casa do sargento foi reformada, enfim, e o tiro está aqui graças ao trabalho que o capitão Mangolin teve na sua permanência em Bragança Paulista. Ele era bastante exigente, brabo, fazia questão absoluta de que todos nós comparecêssemos diariamente às instruções do tiro de guerra devidamente fardado, com a farda sempre limpa, em ordem, cabelinho sempre cortado, coturno sempre bem engraxado, e ai daquele que não aparecesse dessa forma. Recebia castigos, e castigos difíceis de serem cumpridos. Mas é uma lembrança que eu tenho muito agradável, porque isso contribui muito na formação da minha própria cidadania. Ele, como um bom instrutor e enérgico, quando nós fizemos o tiro de guerra, era na rua Dr. Tosta. E para os atiradores que eventualmente não se portavam bem, ele mandava descer a Dr. Tosta até a linha de trilho, de trem. Passava a mão na linha de trilho e voltava correndo para a sede do tiro de guerra. Isso teria que ser feito em 2, 3 minutos, que era uma coisa difícil. Eu me lembro que ele levava muito a sério isso. Na época, os soldados, na época, tinham muito medo de servir de Jundiaí. E eu também, eu servi aqui, fiz o tiro de guerra aqui, em 76. E na época nós também tínhamos medo de se acontecer alguma coisa aí para Jundiaí. Que era o grande terror nosso.
que as histórias que nós ouvíamos eram terríveis, né? Então eu acho que isso foi uma coisa que me marcou muito, essa vontade, esse interesse em que o tiro de guerra permanecesse em Bragança. Isso me marcou muito. Ele ama, a meu ver, ele nasceu para ser militar. Tanto que ele faz aniversário no dia 7 de setembro, né? Está no DNA dele. Está no DNA dele. E sempre levou muito a sério, sempre foi muito responsável, bastante ético na profissão. Então ele assumiu de corpo e alma essa profissão. O exército foi tudo na vida para ele. Foi praticamente a vida dele, porque ele não tinha pai nem mãe, só tinha uma irmã. Era fazendeiro em Polônia, mas ele sempre afastado. Então o exército foi tudo na vida para ele. Ele sempre fala muito do exército, que foi uma casa para ele também, uma família para ele também, que acolheu ele muito bem. E foi no exército que ele construiu a vida dele, né? Já no exército que ele conheceu minha avó, que ele casou, teve os filhos, depois vieram os netos. Então acho que o exército foi e é uma paixão para o meu avô, né? E tem uma coisa muito pitoresca, muito interessante. Eu tinha uns 5 ou 6 anos, eu tanto pedi para minha mãe que ela fez uma fardinha igual a dele, um resto de retalhos, né, da farda dele, e inclusive cheguei a ganhar até uma bota do meu tamanho de fornecedor. Então, que era muito estranho, né? Meu pai, eu caminhava junto com o meu pai, você imagina, um sargento e um outro miniatura do lado dele. E aquilo era muito gozado e os soldados brincavam muito comigo na época. Ele gostava muito de jogar bola com a gente quando criança. Ele sempre estava lá no campinho, ali no matadouro, sempre participando de jogo de futebol com a gente, sempre estava jogando com a gente. Ele tinha um físico melhor do que a gente, sempre teve, ele sempre foi muito regrado, né? Então ele sempre participava nos futebolzinhos com a gente, lá nas peladas lá no bairro. Lá. Tem uma passagem, foi na década de 60, nós estávamos em Santos, que é a nossa terra, e nós fomos subir num bonde. Na época era bonde ainda, isso ficou antigo. E quando nós estávamos subindo no bonde, o motorneiro andou, deu uma partida no bonde. Aí meu pai deu um grito: para esse bonde, motorneiro, filho da... Aí o bonde parou instantaneamente. Parou, nós subimos, aí o motorneiro olhou para o meu pai falou: agora pode ir. Aí o bonde continuou. Foi um bom provedor, sempre foi um bom provedor, sempre orientando bem os filhos, pelo conhecimento que ele tinha, os ajudou bastante em todos os momentos da vida deles. Sempre participou, orientando-os, ajudando-os, sempre atento a tudo e a todos os acontecimentos. Era uma educação, assim, não rígida, não militarista. Na minha casa não existia isso, né? Existia, sim, bastante liberdade, com muito respeito. Tínhamos algumas regras que tínhamos de seguir. Era uma educação, eu não digo nos moldes militares, mas também não era uma educação frouxa, aquela permissiva, né? Era uma educação boa. Em 1962, eu fui reprovado de admissão ao ginásio. E fiquei de segunda época para o exame ser feito em fevereiro de 63. E ele tirou férias nesse mês e me fazia tomar as lições todo dia. Comprou um quadro negro, perdeu as férias dele e me tomava as lições com veemência, com determinação, que eu resolver todos os problemas, se dedicasse, tivesse foco e objetivo para o exame. E eu sofri, falei: nossa, nunca mais eu quero ficar segunda época na vida. E não fiquei. Isso foi uma lição de vida. Porque a vida do submete a exames. E eu não fiquei mais. Ele era uma pessoa que ele queria que os filhos estudassem, porque a única maneira de deixar algum legado para os filhos era através do estudo. Porque ele não podia pegar a patente dele de capitão e dar para um filho: você hoje vai ser um capitão do exército.
Não, você vai ter que estudar e conquistar o teu espaço. Então eu estou te dando condições para isso, dando condições de alimentação, de dar saúde para a gente e fazendo com que nós, através disso tudo que Ele nos deu, pudéssemos ser alguém através do nosso estudo e adquirir uma profissão. E nunca interferiu na profissão de cada filho, ele sempre deixou muito à vontade. Apesar que ele deve ter, assim, um pouquinho de... como é que agora fugiu a palavra? Na realidade, ele gostaria que algum filho fosse militar, para dar sequência daí da vida profissional que ele teve, que ele amou muito, e acho que até hoje dentro dele ele gosta muito disso daí. Meu avô é um avô bem presente, assim, conosco. É um cara muito legal, sempre esteve junto com os netos, sempre curtiu bastante os netos. Somente de final de semana, quando nos juntava a família inteira. Então sempre foi um avô muito bacana com a gente, assim. Ele ingressou na ordem praticamente em 1966. Ele participou da loja Amor da Pátria durante um tempo, e lá ele chegou a ser presidente, ocupar vários cargos importantes na loja, que esse é o histórico que nós temos nos registros, né? E também ele é membro fundador da loja universitária aqui de Bragança. Nós temos nos registros lá da loja Amor da Pátria, né, que o nosso irmão Armando Mangolin, em 1974, ele trouxe de Atibaia para Bragança a delegacia do Exército. Foi um soldado combativo, brilhante, um instrutor enérgico e soube conduzir muito bem o seu trabalho à frente do tiro de guerra e depois na delegacia do serviço militar. Na administração pública, o capitão Mangolin foi convidado a comandar a Guarda Municipal pelo prefeito na época, Dr. José de Lima. E foi um excelente comandante, disciplinou a Guarda Municipal, deu ênfase ao serviço da Guarda Municipal. A ideia de militarismo dele, disciplina, unido à competência de instruir, de comandar, a Guarda Municipal deu um resultado excelente na Guarda Municipal, que começou a evoluir a partir do Sargento Mangolin. Foi em Bragança Paulista que capitão Mangolin solidificou sua carreira militar. Foi onde, ao lado da esposa Maria Ortega, educou seus filhos e viu nascer os seus netos. Hoje, 53 anos após sua chegada a esta cidade, capitão Mangolin é oficialmente reconhecido pela Câmara Municipal como o mais novo cidadão bragantino. Eu só quero dizer que eu estou extremamente feliz por esse título que o meu pai está recebendo, por essa homenagem, né? Nem um título, é uma homenagem, porque é a cidade em que ele nos criou, o bom é que ele está em vida. Ao poder me manifestar para lhe dirigir essas palavras, afirmo-lhe que faço com muita alegria por tê-lo agora, saber que o senhor hoje está recebendo o título de cidadão bragantino. É com muito orgulho que eu tenho doravante como meu conterrâneo. Capitão Mangolin, quero dizer que essa homenagem que a Câmara Municipal de Bragança Paulista presta ao senhor é mais do que justo, pelos anos de serviço prestado à Bragança Paulista. E dizer também que tenho imenso prazer em estar aqui dando essa mensagem para o senhor. Acima de tudo, o senhor foi um grande instrutor e um grande amigo da gente durante todo esse tempo. Graças ao seu trabalho, à sua perseverança, você conseguiu vencer. E vencendo, você contribuiu muito para que Bragança também crescesse e vencesse. Parabéns a você, felicidades e que Deus o abençoe e a sua família ricamente. Meu irmão Armando Mangolin, eu queria lhe parabenizar por estar recebendo essa homenagem como cidadão bragantino. Eu queria também deixar o nosso forte abraço, parabenizar pela homenagem e dizer que o irmão é digno de estar recebendo hoje o título de cidadão bragantino pelo trabalho que ele desenvolveu e ele fez para a nossa sociedade. Vó Armando, estou aqui em nome de todos os netos para falar o quanto o senhor é importante para a gente. O senhor é um grande exemplo de luta, de vitória, que não foi fácil sua vida desde criança. O senhor é um norte para mim, para os meus primos, de vitória, de luta e de conquista.
Nunca esqueça disso, quanto a gente ama o Senhor, e o Senhor sempre vai estar no coração da gente. Um beijo para o Senhor, um abraço forte, a gente ama muito o Senhor, e que o Senhor continue aí com a gente muito tempo ainda. Um beijo, vô, a gente te ama muito. Eu só tenho a agradecer tudo aquilo que o Senhor fez pela gente, desde da nossa infância, passando pela nossa adolescência, até nos tornarmos adultos, porque nós nos espelhamos muito no Senhor, pela capacidade que o Senhor sempre teve de nos mostrar assim, o caráter, de ser uma pessoa honesta, nos passar assim, muita tranquilidade em relação a gente ser pessoas boas. E não esquecendo de lembrar da minha mãe também, que junto com ele foi quem nos educou e nos deu assim uma grande oportunidade de sermos alguém na vida. Obrigado por tudo. Você foi um grande pai. E eu não sei se eu conseguiria fazer o mesmo que faço pelas minhas filhas, com o que o Senhor fez na época por mim. Muito obrigado por tudo. Papai, eu não poderia lhe dizer algumas palavras sem incluir a minha mãe, porque vocês fizeram uma grande dupla e ainda fazem essa grande dupla. Eu quero agradecer muito a sabedoria e a sensibilidade com que vocês nos criaram. E isso tudo nos possibilitou a aquisição de uma autonomia e uma formação bastante apurada para que nós pudéssemos seguir em nossa vida adulta. Então, eu quero agradecer, dizer que vocês fizeram um bom trabalho e eu os amo muito. Um grande beijo. Pai, só gostaria de agradecer a dedicação que o senhor teve para conosco. Tivemos muitas dificuldades, foram vencidas. E nesse agradecimento também de mensagem colocar a mãe também, que sempre estava do nosso lado, sempre lutando, né? Então a mensagem de agradecimento, né? Com carinho e o cuidado e dizer que teve para conosco. Obrigado, pai. Pai, eu quero te desejar felicidade, estou feliz demais por o senhor ter recebido essa homenagem, está aqui para curtir junto com a família, com os netos, graças a Deus estamos todos juntos, e que o senhor continue esse pai carinhoso, o senhor merece, é mais do que merecido, louvável, e é isso aí, pai, um beijo, obrigada. Eu te amo, só isso. Que nós continuemos sempre um lado a lado do outro até o final dos nossos dias, olhando por nossos filhos, por nossos netos, por todas as nossas pessoas queridas e sempre agradecendo por esta homenagem que vais receber, que bem a merece, pelo que tu dedicaste a essa cidade, porque esta realmente foi a tua cidade.